É o Terra Viva Sustentável aqui no seu canal de Quem Planta e Cria. Hoje recebendo o pecuarista Caio Pinido, falando sobre a experiência dele de boas práticas na pecuária de baixa emissão de carbono no Vale do Araguaia, lá em Cocalinho, no estado do Mato Grosso. Ô Caio, a gente deixou no ar aí uma questão no bloco anterior, né? Que é a legislação que a gente tem hoje e o que a gente pode fazer para melhorar a aplicação prática dessa legislação. Temos um novo Código Florestal, ele está em implantação ainda, o Cadastro Ambiental Rural ainda está sendo feito, vence no dia 5 de maio, esse CAR vai trazer uma luz interessante aí sobre todo o panorama das fazendas, né? O que é que a gente tem de área para recompor, o que tem de excedente de área florestal, mas o nosso Código Florestal novo, ele tem uma cláusula lá que fala assim, né? Remuneração do produtor rural pela prestação de serviços ambientais. Um desses serviços é a produção de água. Então, você melhorou o entorno da nascente de água, o volume de água oferecido aumentou, você pode ser remunerado por isso. Eu acho que o novo código, como diz a doutora Samantha Pineda, ele é muito protetivo, mas ele deixou de ser tão punitivo como o antigo e ele é mais pedagógico, mais orientador hoje. Então, acho que é aí que estão as oportunidades para o produtor. Então, eu quero recuperar uma área, mas eu preciso de dinheiro com crédito digno, com crédito com juro baixo para fazer isso. Acho que tem essas oportunidades também. A gente busca, né, dentro desse programa, né, então a gente identificou a questão do crédito, né, acesso a crédito, e às vezes o pecuarista não quer pegar o crédito também, não está acostumado, é uma lógica, uma dinâmica nova e muito burocrática, né? Até para fazer o cara, outro dia a gente estava lá checando e tal, e o meu gerente falou assim, você vê o trabalho que dá para fazer isso? A gente está aqui há quanto tempo discutindo, falando com o técnico de Cuiabá. Não é assim tão facinho, demanda trabalho. Ô, Caio, isso porque você tem uma empresa. Imagina para o pequeno. E a gente passou nesse período que estava em discussão, tinha que fazer o CAR, fazia, daqui a pouco mudava a regra. Faz de novo. Os engenheiros florestais, coitados, desesperados. Recebiam uma vez e tinha que fazer 3, 4 vezes. Agora é autodeclaratório, é muito mais simples. Acho que foi para um caminho bacana, né? Mas, assim, tem essa dificuldade de acesso ao crédito, de o cara conseguir ter o resultado para pagar esse crédito e também a dificuldade de agregar valor, né? O pagamento por serviço ambiental, o PSA, é uma modalidade que a gente tem que mergulhar e entender isso. Não só a água, né? A própria floresta, né? Também, que ela está jogando tudo, né? de umidade aí na atmosfera, né? Porque você vê que em termos de carbono, a floresta captura um pouco, mas não é tanto que nem se imaginava antes, porque ela está eternamente o pasto é muito mais, morrendo, a agricultura, né? É muito mais, né? Se for bem manejado, né? Bem manejado, se lógico. for bem manejado. Não estou falando de rapadão aqui. Porque então, quer dizer, você vai entrar com um programa desse, quais são, nos dias de campo a gente está falando muito essa questão de pastagem, né? Você aproveitar melhor a pastagem, você dividir o pasto em piquetes, né? Para você conseguir botar o gado em vez de passar um mês no pasto inteiro, ele vai passar 5 dias em cada piquete, faz o rotacionado. Dessa forma, você está melhorando a questão de carbono em duas frentes. Uma que o pasto todo fechado, enraizado, ele está retendo carbono no solo. Né? Esse carbono não está indo para a atmosfera. Então, você está evitando um ciclo que está eternamente jogando carbono na atmosfera. Né? E o outro com rotacionado, se ele for bem manejado, não é só fazer o rotacionado. Você tem que plantar bem, adubar bem, você tem que fazer esse manejo do gado de uma forma correta. Então, muda um pouco a lógica do pecuarista. Ele tem que ter um cara lá que é treinado, que é capacitado. Se esse cara for embora, você tem que ter outro, porque senão vai embora, passou lá um mês, perdeu todo o rotacionado, então aquilo que era para te gerar uma eficiência vai trazer um prejuízo. Então muda um pouco a lógica. Com o capim sempre nascendo, sempre quando está em crescimento é quando ele captura mais carbono, né? Então se você traz ele bem manejado, sem áreas degradadas, ele sempre em crescimento, ele está sempre capturando. Outra oportunidade que a gente tem agora em termos de carbono é a redução da idade de abate, né? A gente vem de um histórico aí que era de 5 anos, acho que 6, quando era pequeno era até mais às vezes, né? Você ia para a fazenda, você até já conhecia o boi lá, que todo ano, quando vinha seca, ele emagrecia, aí quando voltava as águas engordava, daí quando ele estava quase chegando na hora de vender, vinha seca, era o boi sanfona, né, que meu avô falava. E hoje, com o cruzamento industrial, que já está sendo feito em Mato Grosso, Vale do Araguaia praticamente
muito cruzamento industrial e com a suplementação também, suplementação a pasto, A confinamento. tecnologia de nutrição evoluiu muito, né? Consegue em 2 anos abater. Então esse boi está deixando de ficar no pasto, emitindo metano, 2 anos, né? Então é uma conta que a gente tem uma oportunidade agora de caminhar para esse modelo, né? E divulgar isso para o mundo, né, Caio? Divulgar. Os Estados Unidos, a Europa, por exemplo, o modelo deles é muito mais com confinamento, né? Então, às vezes as pessoas vêm falar da nossa pecuária como se a nossa fosse igual à americana, né? Nossa, mas quanto que tem que desviar de água para alimentar esse gado? E os dejetos desse gado estão contaminando o solo? Sabe o que é, o Caio? Eu acho que cresceu muito rapidamente, concentrou muito aqui no Brasil, muito rapidamente, as populações dentro das cidades, né? E muita gente foi perdendo esse contato com o campo. Então chega a informação, até em português mesmo, né? Pelas revistas, pelos jornais, de ONG de outros países. Fala, ó, a pecuária é assim. Não, não é assim. A pecuária na sua fazenda é de um jeito, na pecuária na fazenda do seu vizinho é de outro jeito. Mas eu acho que a gente pode fazer desse limão uma limonada. Tem que fazer. Quer dizer, essas informações, quando vem a pecuária é assim, tantos litros de água por quilo, tantas contaminação, não sei o que, a gente tem que falar assim, é verdade, nos Estados Unidos é assim mesmo. Mas no Brasil, com a intensificação das áreas que estão desmatadas e são em produtividade baixa, só com a intensificação dessas áreas a gente pode alimentar os Estados Unidos inteiro. Será que não é o caso da gente parar de produzir carne nos Estados Unidos e só comprar carne do Brasil? Só virar o jogo. Eles vão ter que pagar um pouco mais por essa nossa carne, porque a nossa carne tem todos esses atributos de sustentabilidade. A gente, dentro das nossas fazendas, a gente tem que ter a reserva legal. Os Estados Unidos, os 30% que eles têm de vegetação, pouquíssimas são primárias, muito reflorestamento e muito está nos parques. Nos parques, nas fazendas não. Nas fazendas não tem obrigatoriedade nenhuma. Não então, tem APP. Será que esse produtor não deve ser remunerado pelo trabalho que essa floresta está prestando para o mundo? Então, mas eu acho que a gente comete uma falha grave, que a gente se comunica mal com a sociedade urbana. Se comunica muito mal. Acho que o setor tem essa falha há muito tempo. A gente fala disso em todos os congressos, em todas as rodas de fazenda, como a gente se comunica mal, né? E tem essa coisa de... No momento que teve essa crise da criminalização da pecuária, os pecuaristas se uniram para combater isso. E agora que não tem mais uma crise eminente, é difícil aglomerar. A gente está sentindo esse desafio agora de convocar os pecuaristas para essa Liga do Araguaia num momento que não está desesperador, né? Então como atrair, como chamar ele para participar de um movimento. É o momento ideal, o momento para a gente treinar aí para o campeonato depois. Se conseguir parar em pé agora, vence qualquer Ô, Caio, você cedeu umas imagens, né, lá da Fazenda Água Viva, lá de Cocalinho, que a gente pode mostrar aqui. Aí eu gostaria que a gente colocasse no ar e o Caio vai contando aí o que são essas imagens. Pode ser? Tem jeito aí, produção? Para a gente pôr no ar. Olha aí. Olha que beleza, hein? Essas são fazendas da região aí, na Água Viva, Rio das Mortes. Então, na fazenda Água Viva, aí a gente tem uma série de belezas naturais, Rio Araguaia. Então, a gente tem Rio das Mortes, Rio Araguaia, com suas APPs. Estamos próximo ali ao Parque do Xingu. Aí é o Dia de Campo? Serra do Roncador. Aí é o Dia de Campo, são nossos parceiros aí da metodologia do carbono, o Pangé, WRI. O pessoal tinha... Aí uma pesquisa, a gente está fazendo junto com o Eduardo Assad, uma análise do solo, a gente está analisando o carbono retido num solo degradado, num solo intensificado e numa floresta. Aí a sede da fazenda, que era um mosteiro salesiano, que era para catequizar os Chavantes, que a gente está numa margem do rio, os Chavantes estão do outro. Então é uma região que tem muita história, apesar de ser uma ocupação recente, tem história, tem na Serra do Roncador esse misticismo, tem um potencial de turismo forte na região também. Nossa, e um potencial gigantesco de intensificação. Que tem de beleza natural na Serra do Roncador, né? Tem muita cachoeira, né? Muita nascente de água. Eu acho que o Mato Grosso é um gigante, né? Como o governador hoje, o Pedro Táxi, está levantando muito essa questão. Quer dizer, a gente consegue ser os maiores produtores de praticamente tudo, né? E tendo ainda 62% de cobertura vegetal, tendo Chapada dos Guimarães, Serra do Roncador, Pantanal, você tem os 3 biomas no Mato Grosso, né? Então você tem isso praticamente no Mato Grosso e no Vale do Araguaia também você tem microcosmos, o Pantanal Araguaiano, tem Serra do Roncador, tem parte de pastagem, terra para vocação para agricultura, para pecuária, para integração. A gente tem um potencial ali para muita coisa.
Além do PSA, a gente fala PSA, pagamento por serviços ambientais, quer dizer, seria o mundo reconhecer que dentro da nossa fazenda, é diferente de você analisar um boi num confinamento nos Estados Unidos, que ele está em cima daquele cimentadão, tem que trazer água, tem que levar o dejeto, a emissão dele é gigante, ele tem que trazer grão, produzir grão para ele, então tem todo um impacto gigantesco. A gente está analisando esse boi dentro de um território, de uma propriedade da fazenda, então tem as nascentes, tem o serviço prestado pelas florestas, você tem a própria água, ele está bebendo de água que está nascendo ali mesmo, os dejetos dele, a urina, as fezes estão indo para o solo, então é um ciclo muito diferente. A gente tem essa oportunidade de agregar valor a esse produto, que é um boi criado a pasto, que é o boi que teoricamente o mundo quer, e a gente não está conseguindo vender esse boi para o mundo. E olha só, o Caio, a gente está calçado de dados bons. A Embrapa lá de Corumbá, ela tem um documento aí que a pecuária está no Pantanal Sul-Mato-Grossense há quase 300 anos e o impacto é mínimo. A gente tem isso com a chancela dos nossos pesquisadores. A gente não usa isso. Está faltando comunicar melhor, né? A gente não usa isso. Eu acho que o brasileiro deveria assim, ter orgulho da nossa sustentabilidade. E muito. Eu estive na Costa Rica nas férias, eu fiquei impressionado como todo mundo tem orgulho da sustentabilidade na Costa Rica, né? E eu olhei um paralelo com o Brasil, quer dizer, a gente como potência continental, um país gigantesco, não dá para comparar com a Costa Rica. Mas a gente tinha que começar a inverter essa consciência do povo brasileiro. Teve uma mudança de paradigma agora, quer dizer, realmente desmatou um período, realmente teve que ter uma pressão ambientalista para criar legislação para isso, mas agora a gente está num período que a gente tem que vender isso bem, né? A gente tem que se orgulhar disso, a gente tem possibilidades ilimitadas no Brasil. Então, agora, Caio, com a valoração da floresta em pé, que a gente precisa de uma ferramenta, de instrumentos, né, que façam com que a floresta em pé valha tanto quanto a floresta deitada, né? Então, a gente não tem isso ainda. Essa Bolsa Internacional do Crédito do Carbono não virou, não deu certo isso. Então, a gente precisa retomar. Essa conferência do clima que teve ano passado em Paris, a carta do Papa, né, a encíclica do Papa Francisco, chamando a atenção para a questão ambiental, eu acho que tudo isso contribui para uma nova consciência, né? O discurso do presidente Obama, né, lá na conferência do clima, falando que passou da hora da gente rever, né, a questão da preservação ambiental, acho que tudo isso ajuda, né? Mas o produtor é que precisa vencer essa barreira também, né? E aderir a esse discurso, abrir a mente para esse novo discurso, né, Caio? Sim, acho que está tendo a questão da sucessão no campo também, é uma questão super sensível, né? Então você tem a geração antiga que realmente tinha uma visão mais fechada. Nem todos também, né, Caio? Nem todos, porque tivemos grandes preservacionistas. Grandes expoentes, né? Aí, né? Uhum. Mas tem um choque de gerações aí, né? Até pelas mudanças tão grandes que tiveram nesses últimos anos, né? É difícil aí se adaptando, você tem que ser um especialista em clima, em regularização ambiental, em produtividade. Como que esse pecuarista vai se adaptando a esses novos tempos? Então os filhos vêm com outra visão. Também tem essa questão, como atrair esse filho para ele continuar produzindo, é um setor estratégico a produção de alimentos. A gente não fala muito, mas a população mundial continua aumentando, né? Então a questão de produção de alimento é uma questão sensível para o mundo, né? Agora nosso desafio é como produzir de uma forma sustentável e como conseguir agregar valor para essa produção que o Brasil pode produzir, né? Isso que eu quero que você fale daqui a pouquinho. Próximo bloco. Pode ser? Pode ser. Então, tá bom. Já já eu volto com o Caio discutindo a pecuária do presente e do futuro, a pecuária eficiente, os caminhos para a pecuária brasileira. Já já.